Graça e paz, irmãos. Amém. É com alegria que nós atendemos mais uma vez a santa convocação do Senhor para dar honra e louvor ao nome dele. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 23, verso 46. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o relato do evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 46. Diz assim a palavra da salvação. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Oremos. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós. Fale conosco essa manhã, ó Deus. É tua palavra, ó Deus, mediante a ação do teu Santo Espírito, que tem poder para mudar o nosso comportamento, para a nossa santificação, para fazer com que vivamos de modo agradável ao Senhor. Nós não temos esse poder em nós mesmos. A santificação é uma graça, ó Deus. É uma obra graciosa que o Senhor opera em nós. E pelo testemunho da tua própria palavra, o Senhor opera em nós essa maravilhosa obra, mediante, ó Deus, o agir do teu Santo Espírito, de acordo com a tua palavra, que tem como fundamento também, ó Deus Santo, a obra de Cristo Jesus. E nesse momento nos encontramos aqui ávidos, ó Deus, por termos as nossas vidas ainda mais transformadas para o louvor da tua glória. Então fale conosco, nos exorte, nos edifique. É o que nós suplicamos, ó Deus. Sabemos que a tua palavra jamais voltará vazia esta manhã. Mas o nosso anseio é que tua palavra sirva não para a nossa condenação, mas para a nossa edificação. Essa é a nossa oração. Sê conosco, ó Deus. Sê com o teu povo que está aqui para ouvir o Senhor falar por tua palavra. E sê comigo, ó Deus, que como instrumento do Senhor falarei a partir da tua palavra. E a minha oração é que o Senhor mantenha-me fiel para o louvor da tua glória. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Queridos, embora a morte seja uma experiência terrível, ruim, especialmente para aqueles que perdem entes queridos, pessoas amadas, contudo há algo que ameniza a dor de quem precisa lidar com o luto. É a certeza de que quem morre, morre em paz. De que quem morre, morre contente. Isso é tão forte que os melhores filmes que precisam ser temperados com um pouco de tragédia, nos traz uma tranquilidade quando os nossos heróis ou as pessoas que nós gostamos ali naquela trama morrem de uma maneira que demonstram coragem, contentamento. Geralmente tem um diálogo interessante antes da morte. Quem não perdoou Boromir antes de sua morte, assistindo o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel? A morte dele muito trágica, é verdade, a morte de um traidor, mas de um traidor corajoso, de um traidor que no final de sua vida morreu reconhecendo a realeza de Aragorn. Foi uma morte intragável, mas foi uma morte que nós aceitamos. Quando pessoas morrem contentes, isso nos tranquiliza. Talvez você já tenha perdido alguém
que você pôde contemplar exatamente isso, no momento de sua morte. A tranquilidade de quem partia desta vida em paz com seu Senhor. E apesar da perda que você venha sentir, você se tranquilizou, porque houve contentamento. Queridos irmãos, nós estamos em um dos momentos, digamos assim, mais misteriosos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, a vida do nosso Redentor foi mistério sobre mistério. O Deus encarnado, muito misterioso. Mas não é misterioso que o Deus encarnado tenha morrido? Isso certamente causa um assombro, não é verdade? E neste momento de sua morte, há ainda mistérios sobre mistérios nas palavras do nosso Redentor. E nós temos nos beneficiado para o louvor da glória de Deus e para a nossa edificação com as palavras do nosso Redentor naquela cruz. Por 7 vezes ele falou na cruz. O 7, que é um número bem interessante em termos de significados na Escritura. Por 7 momentos o nosso Senhor Jesus Cristo falou. E foram palavras profundas. Não é à toa que foram 7 sermões superficiais, diga-se de passagem, diante da profundeza ou do oceano de verdades que cada uma destas falas do nosso Redentor continha. E hoje finalizamos com o brado do contentamento, com o brado do Senhor Jesus Cristo, que demonstra de maneira cabal como o Senhor Jesus Cristo, ele foi divino, ele é divino, mas ele foi divino em tudo aquilo que ele suportou. Como a sua humanidade e divindade não eram naturezas conflitantes da pessoa do Redentor, mas como se harmonizavam, mesmo sem confusão alguma entre essas naturezas. Nós vemos o Redentor sofrendo como homem, mas sofrendo de uma maneira augusta, isto é, divina. E é o que nós encontramos aqui. Então vamos tirar algumas lições deste brado. E por que ele é intitulado brado de contentamento? Porque a palavra contentamento é o que define bem essas palavras, como nós veremos no decorrer de nossa exposição. Vamos extrair então algumas verdades que são manifestas nesse texto, neste brado de contentamento. A primeira grande verdade exposta aqui é que esse brado de Cristo, as palavras de Cristo aqui neste momento final de sua humilhação, elas implicam, elas ensinam, elas demonstram que o nosso Redentor havia voltado àquela comunhão que durante 3 horas havia sido perdida. São palavras de retorno à comunhão com o Pai. Se você se lembra bem, a comunhão com o Pai foi o que caracterizou todo o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, do início ao fim. Contudo, como vimos lá naquele brado do desamparo, né? Quando Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? É como se houvesse ali, por um momento, uma quebra desta comunhão. É verdade que só podemos falar nisso em termos de aspectos externos, acerca desta quebra de comunhão. Mas esse momento terrível, de trevas, de angústia, havia cessado. Chegou ao fim. Cristo concluiu sua obra. E suas palavras finais expressam exatamente isso. O contentamento de que tudo que precisava ser feito, foi feito. Não havia nada mais a ser feito, exceto dizer: Pai, a ti entrego o meu espírito. E isso é bem expresso na confiança de Cristo ao fazer isso. Outro elemento que mostra também esse retorno à comunhão é a forma como esta última elocução de Cristo naquela cruz se inicia com a expressão: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele chama
novamente o seu Deus e Pai, carinhosamente, de Pai. Essa foi uma palavra muito usada por Cristo em todo o seu ministério. Por exemplo, no Sermão da Montanha, lá de Mateus 5 até Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo usa essa expressão Pai pelo menos 17 vezes. Em João, no discurso pascal, digamos assim, no discurso final de Cristo aos seus discípulos, ele utiliza essa expressão Pai entre os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, pelo menos 45 vezes. Pelo menos 45 vezes. Na oração sacerdotal de Cristo, lá em João 17, ele usa ao menos mais 6 vezes essa expressão Pai. E agora, mais uma vez, no final do seu ministério, ele está se dirigindo àquele a quem ele o chama de Pai. Mas de um modo diferente. Ele havia chamado ele de Pai novamente na cruz, quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas agora é como que dizendo ao Senhor: tudo já foi feito. A última coisa que falta é que o Senhor receba o meu Espírito. Pai, a Ti entrego o meu Espírito. Queridos, tudo que foi verdade aqui para o Senhor Jesus Cristo, é verdade também para nós. Lembre-se, nós estamos unidos a Cristo em sua vida, morte e ressurreição. Ele está ali como nosso representante federal. Assim como em Adão todos caíram, aqueles que estão representados em Cristo participam de todas as suas vitórias. É por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. E por que podemos chamar o Deus Pai de Pai? Como se Ele fosse o nosso Pai. Porque Cristo o chamava assim. Lembre-se, nem todos são filhos de Deus. Não é o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 10 em diante. Quem são os filhos de Deus? A saber, os que creem no seu Filho. É tão somente por causa de Jesus que, à semelhança de Jesus, nós podemos chamá-lo de Pai. Tudo o que Cristo fez em seu ministério terreno, Ele o fez em nosso lugar, como nosso representante. E porque Cristo o chamava assim, em seu ministério terreno, nós podemos chamá-lo desta maneira. Pois por causa de Cristo, nós não somos órfãos de Pai. Nós temos Pai. Como disse Arthur W. Pink, quão abençoado é que o Pai de Cristo seja o nosso Pai. E é nosso Pai, porque é Pai dele. Afinal, queridos, nós fomos feitos herdeiros com Cristo. Se você abrisse Romanos 8, versículo 15 a 17, você perceberia então que por causa de Cristo, em Cristo, nós fomos adotados. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E foi o próprio Cristo que também orou lá em João 17, 23, para que o amor com que Ele foi amado, nós também fôssemos amados à semelhança. É porque nós temos um Pai, queridos, é que nós podemos ter a certeza de que em tudo nós seremos supridos. Não é essa, inclusive, a verdade apresentada por Cristo nos Evangelhos? Você deve se lembrar de Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E em 2 momentos há 2 declarações importantíssimas para que nós não venhamos andar ansiosos. E que declarações são essas? Abra lá sua Bíblia em Mateus 6. Veja que no verso 26 o Senhor Jesus Cristo diz assim, de Mateus 6, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E no verso 32 a mesma verdade, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
E ainda quando abrimos lá em Filipenses capítulo 4, nós lemos o seguinte no verso 19 a 20. Filipenses 4, 19 a 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. É porque Ele é nosso Deus e Pai, que Ele supre todas as nossas necessidades. Como o próprio Cristo nos ensinou, qual é o Pai? Que o filho pedindo pão lhe dará pedra, que pedindo peixe lhe dará cobras. O nosso Pai sabe de nossas necessidades. Ele cuida de nós. E cuida de nós por quê? Porque é nosso Pai. Mas como é que podemos ter a certeza que Ele é nosso Pai? Porque o nosso representante federal está naquela cruz dizendo: Pai, eu entrego o meu espírito. Porque em Cristo fomos feitos filhos de Deus. De fato, querido, podemos nos alegrar nessa verdade. Abra sua Bíblia mais uma vez, mas agora em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Olha que verdade maravilhosa descrita aqui. Diz assim, 1 de João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. De fato, grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? De sermos chamados filhos de Deus. E como é que podemos nutrir essa certeza? Porque o meu e o seu Redentor está lá naquela cruz, fazendo o que eu e você não teríamos condições de fazer, para que eu e você fôssemos co-herdeiro com Ele de tudo aquilo que Ele fez. Mas há uma outra aplicação que surge daqui, queridos. A necessidade que nós temos de buscar contentamento. Eu acho a palavra contentamento uma palavra muito mais, digamos assim, completa para alegria no sentido bíblico do que a própria expressão alegria. Porque o nosso conceito de alegria geralmente são risadas, não é? E risadas de fato temperam a alegria. Mas a alegria cristã é muito mais do que sorrir. É por isso que podemos ser alegres, felizes, mesmo no momento de dor. Porque a alegria bíblica, ela é contentamento. E contentamento é estar literalmente satisfeito com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Tudo aquilo que tira esta satisfação naquilo que nós temos e que nós somos, traz a aflição de alma. Geralmente não é por isso que nós nos angustiamos. Perdemos alguém, nós nos angustiamos, porque temos que lidar com uma perda. Já não estamos felizes com o que temos, ou melhor, não estamos felizes com o que não temos. O contentamento é exatamente ser feliz com o que nós temos. E é aqui que a situação se complica, porque todos nós temos posses distintas. Alguns acreditam que poderiam ter mais coisas, outros acreditam que poderiam ter coisas diferentes. Uns querem muitas coisas, outros querem apenas algumas coisas, mas estão com suas almas angustiadas, porque não conseguem o que querem. E por que elas são assim? Porque elas não são contentes. Então a falta de contentamento está relacionado em um certo aspecto com aquilo que nós temos ou com aquilo que nós achamos que deveríamos ter, mas também com aquilo que nós somos, ou com aquilo que nós achamos que deveríamos ser. E essa não é outra razão de tristezas e angústias? O desejo de ser o que não somos? Ou a insatisfação com aquilo que nós somos?
Na raiz dessa insatisfação há algo bom. De fato, nós não somos ainda o que nós haveremos de ser e o que nós éramos. Estamos num período de transição. Mas o nosso contentamento deveria também estar relacionado ao que nós somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Por isso, como uma exposição que eu fiz há alguns dias atrás, alguns meses atrás, no Salmo 23, quando nós entendemos a profundidade do que ensina o Salmo 23, nós aprendemos que o nosso contentamento reside no fato de que o Senhor é o nosso pastor e isso nos basta. Ou como o Salmo 100 canta, qual é o grande motivo de júbilo do Salmo 100? Um salmo que já colocaram em corinho extremamente animados, né? Para trazer aquela ideia de alegria mesmo, e é isso. Mas qual é o fundamento da alegria do Salmo 100? Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, e povo do seu pastoreio. Pertencermos a Ele, sermos dele, é o grande motivo de contentamento para nós. Contentamento está relacionado ao que nós somos e ao que nós temos. Agora olhe para Cristo Jesus naquela cruz. Quem você é? Você é filho de Deus. Mas o quem você deseja ser? Isso já não importa. O que você deseja ser não equivale àquilo que você é. Quando nós estamos aqui nesta vida, angustiados por querer ser ou ter determinadas coisas, que a falta delas nos causa angústia, tristeza e aflições, nós somos como crianças e crianças tolas, que têm grande riqueza, os melhores brinquedos, que têm tudo aquilo que precisam, mas procuram aquilo que é inferior. Mas vou colocar de uma outra maneira. E de uma maneira talvez um pouco chocante. É como se você tivesse em suas mãos mochilas e mochilas, ou pesos e pesos de ouro. E você fosse em um determinado lugar trocar o que você tem por sacos e sacos de estrume. Assim somos nós quando não nos contentamos com aquilo que nós somos, mas colocamos a satisfação e o contentamento da nossa vida em coisas que não apenas não equivalem àquilo que nós temos, mas que são como estrume diante daquilo que já foi conquistado para nós. Por isso, muito da nossa inquietação não é porque está nos faltando alguma coisa, embora esteja faltando muitas coisas, é porque nós não conseguimos nos contentar com aquilo que nós temos, sendo que o que nós temos é o que basta. É você poder acordar cedo e poder fazer a oração do Pai Nosso, na certeza de que Ele de fato é seu Pai. Na certeza de que muitos não podem dizer isso. Mas você pode. Não porque você seja virtuoso ou bom, mas porque aquele que se entregou lá naquela cruz, se entregou em nosso lugar, chamando-o de Pai, porque nele somos co-herdeiros com Ele e herdeiros de Deus. E Deus é nosso Pai. Quem você é? Filho de Deus. Isso não basta? Ou a nossa incredulidade nos cega para isso? Para perceber a glória disso? O que você tem? Um Redentor que se entregou no seu lugar. Você precisa de mais alguma coisa? Veja, eu não estou dizendo que não nos falte algumas coisas desta vida. O que eu estou dizendo é que o que nos falta não é essencial. Pelo menos não diante do que nós somos e do que nós temos. Então, que esse brado de contentamento de Cristo seja o nosso brado de contentamento.
Uma outra verdade que esse texto também nos demonstra, queridos, é que ele mostra um bendito contraste, que também enriquece as nossas vidas. Veja, Cristo diz: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Ora, queridos, até então havia se cumprido o que era esperado no ministério terreno de Cristo. Ele seria entregue nas mãos dos homens. A Escritura em vários lugares afirma isso, de que Jesus deveria ser entregue nas mãos dos homens. Cristo diz isso em Mateus 17, 22, 23. Isso é dito em Mateus 26, 45. Em Lucas 24, versículos 6 e 7. Atos 2, 23 é dito que ele morreu crucificado pelas mãos de iníquos. Mas veja, a linguagem da Escritura é que Cristo seria entregue nas mãos dos homens. E ele voluntariamente havia se entregado às mãos dos homens. Contudo, não mais agora. Agora a linguagem é diferente. Aquele que precisava ser entregue às mãos dos homens diz: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Agora ele entrega seu Espírito ao Pai. Veja que a linguagem ela é muito específica. Agora a situação é diametralmente inversa àquela que Cristo esteve em seu estado de humilhação. Cristo nunca mais estará nas mãos dos ímpios, mas os ímpios estão em suas mãos. Antes os ímpios gritavam: crucificam, crucificam. Agora é Cristo que diz: apartai-vos de mim, malditos. Todos estão em suas mãos. Todos os inimigos de Cristo estão debaixo dos seus pés. Cristo não mais virá para ser humilhado, mas ele virá em glória, estabelecendo então o seu grande tribunal branco, o grande tribunal do julgamento final. Porque agora ele não está mais nas mãos dos ímpios, mas agora ele está à destra de Deus. Ele entregou o seu Espírito. Isso é importante porque isso também nos traz tranquilidade dentro do contexto social que nós vivemos. Eu já disse isso uma vez, mas repito, algumas pessoas gostam de ilustrar, e eu já vi isso, além de muitas pessoas falando, acho que de maneira incauta até, outros escrevendo: porque se Jesus viesse hoje, iriam fazer isso e aquilo outro, pela forma como os ímpios tratam o cristianismo. Ora, queridos, não confundamos a forma como o mundo trata o cristianismo com a forma como Cristo será tratado. São questões diferentes. Na realidade, tudo que os ímpios fazem com a igreja de Cristo é acumular sobre si ira e condenação. Leia o capítulo 19 de Apocalipse e veja o grande cavaleiro do cavalo branco com a sua roupa toda ensanguentada com o sangue dos seus inimigos. Cristo não virá mais para ser pisado pelos homens, para ser humilhado pelos homens. Ele já entregou o seu Espírito nas mãos de Deus. Ele não está mais entregue às mãos dos homens. E ele agora virá como juiz, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, com o seu cetro de ferro, para esmagar as nações. Não é esta a promessa do Salmo 2? A ele foi dado toda a autoridade. Não é isso que Cristo diz? Autoridade sobre o céu e sobre a terra. Isso deve nos trazer tranquilidade. Algum pregador do passado, e eu não lembro o nome, eu já vi atribuído a tantas pessoas, uns dizem que é o Billy Graham, outros dizem que foi Spurgeon, mas não importa quem tenha dito, que é necessário você ler a Bíblia e também ler o jornal, exatamente para você aplicar. A ideia é você tornar a Escritura ela contemporânea, aplicar às realidades atuais. De fato, a Escritura deve ser aplicada ao conceito, à realidade atual. E aí sim, uma frase que é dita, acho que é a Billy Graham mesmo, né? A Bíblia, ela é tão atual quanto o jornal
de amanhã. Mas o caminho inverso deve ser feito, principalmente no contexto que nós vivemos. Leia os jornais, abra suas redes sociais, mas não interprete o mundo a partir dos acontecimentos atuais e nem futuros. Interprete a situação que você está inserido à luz do que a Escritura declara, à luz do domínio de Cristo sobre tudo. Sim, se você apenas ficar ocupado com as informações que você recebe através das mídias sociais, você ficará louco, porque parece que a história é como um grande trem desgovernado. É loucura atrás de loucura. É guerra por causa de uma pandemia, é guerra por causa de uma vacina, é uma nação ameaçando outra nação. São perigos e perigos que nós estamos expostos. E aí, quando nós analisamos e olhamos para todas essas coisas à luz do que nós vivemos, aí é que a situação ainda fica mais problemática. Quantos de nós não já recebeu a notícia da morte de alguém esse ano que era conhecido? Ou mesmo, quantos de nós não já perdeu entes queridos esse ano? Nós não precisamos de pesquisas para nos dizer o quão letal é esse vírus. Nós somos testemunhas disso. Quantas vezes no grupo da igreja tivemos que lidar com a morte de alguém causado por Covid? Parece que a história está desordenada. Parece que falta um grande maquinista guiando este trem. Mas por que geralmente pensamos isso? Porque nós estamos olhando para a história da maneira equivocada. Nós temos que olhar para a história a partir da cruz. Nós devemos olhar para a história a partir do que Cristo tem feito. Quando Ele brada: Pai, a Ti entrego o meu espírito. O que Ele está demonstrando ali é que a história está cabalmente sob o seu controle. Tudo que havia sido predito aconteceu. Tudo que precisava ser feito aconteceu para que o mundo fosse reconciliado com Ele. E a certeza que nós temos agora é que o seu sacrifício foi aceito, porque Ele se dirige ao Pai e Ele diz: Pai, a Ti entrego o meu espírito. Isto é, tudo que deveria ser feito foi feito. E quando Ele morre, é a resposta do Pai dizendo: a tua oferta, meu filho, ela foi aceita. Você entregou e eu recebi. Por isso Cristo morre. Logo após, Ele entrega o seu espírito. Porque Ele é o Senhor da história. Porque Ele é o Senhor da história. Ele não virá mais para ser humilhado. Ele tem o controle da história absoluto. Leia os jornais, use as suas redes sociais, sempre com esta perspectiva. Nada está acontecendo aleatoriamente, nada está acontecendo sem nenhum propósito, tudo está no seu devido lugar, tudo está muito bem disposto, como estão bem dispostas peças de um xadrez, e todas muito bem jogadas. Mesmo as peças que nós julgamos mais importantes, sendo capturadas desse tabuleiro, elas são de maneira proposital para o grande checkmate da história. Olhe para a cruz e tranquilize-se diante desses acontecimentos. Pois o acontecimento mais bárbaro e mais trágico está ocorrendo aqui. E aquele que está sendo barbarizado de uma maneira contente e tranquila, Ele diz: Pai, te entrego o meu espírito. Queridos, terceira aplicação que surge desse nosso texto. Quando Cristo diz: a ti entrego o meu espírito. Esse texto também está nos ensinando
que de fato Cristo ele não foi passivo em sua morte. Ou em outras palavras, Cristo tinha o domínio da morte. Você deve se lembrar de João 10, 17, 18, quando ele disse que ele tinha autoridade, poder, tanto para dar sua vida, quanto para reavê-la. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que ele não seria uma vítima passiva da morte, mas que em sua morte ele seria senhor dela. A própria morte lhe era vassala naquele momento. E não é exatamente o que nós encontramos aqui? Cristo diz, olha, no Evangelho de Lucas, que é retratado como o Evangelho da humanidade de Cristo. E Cristo diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Embora pareça ter um tom de passividade, mas observe como Cristo está ativo. É Ele que diz, a ti entrego o meu espírito. Ele tem autoridade até na hora de sua morte. Se você abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, quando o Senhor Jesus Cristo, de maneira similar, neste mesmo momento, entrega o seu espírito, agora, de acordo com o evangelista Mateus, nós encontramos uma expressão, mais, digamos assim, principalmente no original, uma expressão ainda mais clara dessa atividade de Cristo em sua morte. Pois lá diz assim, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E a palavra entregou no original, literalmente, ele despachou o seu Espírito. É como se, quando ele clamou em alta voz, ele mesmo despachou, comissionou o seu Espírito a sair. A mesma ideia em João 19:30, quando diz, tendo o mesmo sentido, que ele entregou o seu Espírito, e lá um outro verbo é usado, e lá é dito literalmente na língua original que Jesus havia liberado o seu Espírito. Todos esses textos que narram o mesmo episódio demonstram uma única verdade acerca deste momento específico, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi Senhor da morte. A morte não foi senhora sobre Cristo, a morte foi sua vassala. Jesus tinha poder sobre a morte e tem poder sobre a morte. Por isso ele se apresenta à sua igreja como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Como disse Arthur W. Pink, a morte pode ser a rainha dos terrores para o não salvo, mas para o cristão ela é simplesmente a porta que dá acesso à presença do bem-amado. E por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus, ele tem poder sobre a morte. E percebam bem, ele está como nosso representante. Por isso é que ele disse que aquele que crê, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Porque ele é as primícias dos que dormem. Assim como ele venceu a morte, nós haveremos de vencer. Ele é Senhor da morte. Isso também tem aplicação para nós, queridos. Devemos aprender com Cristo a nos entregarmos a Deus com tão resoluta disposição, sem o temor da morte. A morte para o cristão não é mais uma terrível inimiga, mas ela é a porta de acesso, como disse Pink, ao bem-amado. Neste último ano, e mais especificamente nesse final de ano, nós caminhamos novamente assolados sob as sombras do vale da morte. A pandemia ainda prossegue em pleno vapor. Sim, apesar de toda exploração política que há em torno disso, sabemos que a pandemia, ela não é política e nem democrática. Estamos colhendo o fruto disso atualmente, né? Alguns gostam de dizer que não existe segunda onda. O que existe na realidade foi um relaxamento em relação ainda à primeira onda, por parte daqueles que se utilizam do poder para a autopromoção, que se utiliza do poder de maneira ímpia. Não é o que ocorreu? Não vemos candidatos em campanha com Covid, inclusive? Mas é mais fácil chamar de segunda onda. É mais fácil chamar assim, para explicar o dano que foi causado.
Mas olha, queridos irmãos, o fato é que essa pandemia nos assombra ainda. Alguns irmãos não puderam estar aqui, não podem estar à noite, exatamente por suspeitas de estar com Covid. Nosso irmão Albert não pôde congregar conosco porque estava com Covid, oramos por ele, grupo de risco. Devemos orar por nossa irmã Kátia, possivelmente esteja com Covid, não sabemos, mas já tem sintomas parecidos, com problema no paladar. Oraremos logo mais por ela. Pelo Marcos, também família, que tem sintomas parecidos. A Covid não é brincadeira. Mas geralmente nós temos a tendência, nesses momentos, de encher o nosso coração de terror. Porque mesmo sabendo que Cristo venceu a morte, nós temos medo de morrer. Não deveríamos, é bem verdade. Mas como assim? Nós iríamos enfrentar a morte de maneira estoica? Não. É claro que ela dará um frio na barriga. Mas nós não temos medo do que a morte pode nos trazer. Porque como disse muito bem Lutero, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, o que ocorrerá? Com ele reinaremos. Por isso, embora, queridos, estejamos assolados e mais uma vez enxotados para vivermos de uma maneira isolada, a nossa segurança não está nas máscaras, a nossa segurança não está nos tratamentos médicos, a nossa segurança não está nas estratégias políticas que se demonstram cada vez mais falhas. A nossa segurança, a nossa tranquilidade é que Cristo Jesus, Ele é o Senhor da morte, e porque eu estou vinculado a Ele, a morte não pode me vencer. E por mais que a morte destrua esta habitação, ela não pode destruir o Espírito que nela habita. Por isso, queridos, ao olhar para Cristo dizendo: Pai, a Ti entrego o meu Espírito, essa também deve ser a nossa oração nesse contexto de pandemia. Devemos tomar todos os cuidados, devemos ser orientados desta maneira, devemos viver de uma maneira que glorifique a Deus o máximo possível, inclusive cuidando dos nossos irmãos, tomando todas as precauções. Mas ainda assim, sabemos que nada disso nos deixará seguro. Mas nós podemos ter a mesma confiança do nosso Redentor, pois Ele morreu no nosso lugar, como nosso representante, para que nós, à semelhança dele, pudéssemos dizer como ele: Pai, a Ti entrego o meu Espírito. Você duvida disso? Abra sua Bíblia em Atos 7, versículo 59, e veja como a oração de Cristo deve ser a minha e a sua oração diante da face da morte. Esta foi a oração de Estevão também. Estevão orou lá em Atos 7, versículo 59. Enquanto apedrejava Estevão que invocava como? Invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso aqui derruba aquela tese que nós geralmente criamos para justificar as nossas fraquezas. Uma coisa é Jesus fazer isso, Ele é Jesus, Ele é Deus. Não, Jesus é uma coisa, eu sou outra coisa, é verdade. Mas é porque você é fraco que Jesus encarnou, meu querido. É porque eu e você somos incapazes, é que Ele assumiu a nossa natureza. Foi por causa de nossas falhas e fraquezas que Ele veio e assumiu o nosso lugar, para que nós não dessemos mais essa desculpa. Ele orou: Pai, a Ti entrego o meu espírito, para que nós, à semelhança dele, pudéssemos orar como Estevão orou: Senhor, recebe o meu espírito. Meus queridos irmãos, se vocês precisarem lidar com a morte, ou com uma enfermidade terrível, tenha esse contentamento.
E talvez você diga, mas será que eu vou conseguir? Você está olhando para o lado errado. Olhe para Cristo, Ele conseguiu. Para lhe dar esta mesma garantia. Não seja tomado de terror. Não permita que o assombro entre dentro da sua casa. Descanse naquele que é o Senhor da morte. E naquele que orou da mesma maneira que você pode orar. Que pessoas possam testemunhar sobre você, que você morreu como quem confiava em Cristo. Você lembra do que eu disse no início? Acerca da morte de algumas pessoas que trazem contentamento? Que a sua morte traga contentamento. Apesar da dor que ela causará. Que as pessoas olhem para a sua morte como olhavam para a de Estevão. E olhando para a morte de Estevão, lembravam da morte de Cristo. Assim como Cristo entregou o seu espírito, Estevão entregou o dele. E você pode dizer da mesma maneira: Senhor, eu estou pronto para ir. Há um fato interessante sobre a morte de Spurgeon. Ele já estava bem abatido, bem doente. E ele estava no seu leito de morte. E muitos irmãos ao redor dele, irmãs orando, para que Deus o curasse. Uma oração legítima. Com um pouco de suas forças, Spurgeon pediu para os irmãos: irmãos, por favor, não me impeçam de ver o meu Senhor. Não é essa a convicção que devemos ter? Não foi isso que Paulo disse, que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor? O estar aqui só faz sentido não por causa dos nossos projetos. O estar aqui não faz sentido porque você tem filhos para criar, porque você tem uma esposa, porque você tem projetos bons. Os seus projetos só têm algum sentido se o objetivo deles forem a glória de Deus ser glorificado através deles. Senão, não tem razão para você ficar. Por isso Paulo disse que estava constrangido, porque de um lado ele podia ficar e anunciar a Cristo, mas de outro, partir e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Por isso Spurgeon, no seu leito de morte, pedia para as irmãs: não, por favor, me permitam ver meu Senhor, não peçam para eu ficar. Por isso John Knox, tido como o patriarca do presbiterianismo, morreu com o Salmo 17 sendo lido para ele. Ele pedia continuamente para esse salmo, ou para João 17 ser lido para ele. Ele pedia continuamente, porque João 17 é a oração sacerdotal de Cristo, a oração da segurança das nossas almas. Cristo é o Senhor da morte. Ele entregou o Espírito dele para que eu e você pudéssemos entregar o nosso, sem sermos assombrados com o terror da morte. Por fim, queridos, uma última aplicação que nós podemos extrair ainda desse texto é que esta oração de Cristo, essa súplica, esse brado de Cristo, ele nos fala acerca do lugar da segurança eterna de todos os santos. Pai, a Ti entrego o meu espírito. Mas não é isso que a Escritura geralmente fala que acontece quando alguém morre? Você lembra de Eclesiastes? O pó volte à terra como era, e o espírito o quê? A Deus que o deu. Cristo aqui, ele está, o que está acontecendo com ele é o que aconteceu com todo mortal, o que acontece com todo mortal. Vemos corpo e espírito, corpo e alma sendo separados, e isso é a morte. Morte não é deixar de existir. Por isso que algumas pessoas olham para a morte de Cristo como um grande e terrível enclave. Como assim? Deus morreu, como se querendo dizer que morrer é sinônimo de deixar de existir. Cristo não deixou de ser quem Ele era. A sua natureza divina nunca sofreu uma alteração. Mas sim, como homem que o nosso Redentor era, seu espírito se separou de sua carne. E já vimos como isso aconteceu.
Ele foi voluntário e ativo. E assim ele foi como nosso representante. E ele morreu como todos nós havíamos de morrer. Mas ele também entregou ao Pai o que ele também fez com todas as nossas almas. Entregou o seu Espírito àquele que cuida e que tem poder para cuidar. Pai, a ti entrego o meu Espírito. E temos a certeza que com o Espírito dele, uma vez que estamos unidos a ele, os nossos espíritos também foram entregues ao cuidado do Pai. Você se lembra do ministério terreno de Cristo em João 6 e João 10, quando Cristo disse que aquilo que o Pai lhe deu é maior do que tudo, e que da mão do Pai, da mão dele ninguém pode arrebatar? Porque a mão do Pai é o lugar mais seguro que um eleito pode estar. Está aos cuidados de Deus, está aos cuidados daquele que não pode e jamais falhará em sua proteção. O que Cristo faz de maneira representativa é o que será feito com todos nós. Agora Cristo está à destra do Pai. Ele está à destra de Deus para interceder por nós. E não há lugar mais seguro do que estar nas mãos do Filho e nas mãos do Pai. Essa é a condição da minha e de sua alma. É assim que nós estamos, protegidos. Sim, isso é o que acontece no mundo que nós chamamos ideal. É bem verdade que no mundo dos fenômenos, no mundo que se observa, parece que às vezes nós estamos abandonados. No mundo em que nós vivemos parece que estamos desamparados, parece que temos muitos desafios, parece que às vezes vamos ruir em nossa caminhada, não vamos aguentar. Sim, no mundo, no campo da observação, é isso que parece. Mas perceba, nós não somos chamados a viver de uma maneira dicotomizada. Não existe duas realidades que são paralelas e separadas. O que há é uma unidade nestas duas realidades. Em que sentido? No sentido que a segurança que nós temos à destra de Deus Pai, uma vez que nós estamos lá em Cristo Jesus. Aí talvez você diga o seguinte: não, mas isso parece forçação. Nós já estamos lá, podemos ser contemplados por isso. Não é querer forçar demais o texto? Me permita, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, do versículo 4 ao 6. Diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó, duas coisas que ainda não ocorreram no campo prático. Nós ainda não ressuscitamos corporeamente. E nós ainda não ascendemos aos céus, nós não subimos. Mas esse texto trata de nossa ascensão como um episódio o quê? Consumado. Como algo concluído. Quando Cristo entrega o Espírito dele ao Pai, e depois quando ele ascende aos céus, nós estamos participando de tudo isso. É por isso então que podemos ter toda a certeza que estamos protegidos, porque estivemos sob o cuidado do Filho, estamos entregues ao Pai, e à destra do Pai está o Filho, a interceder sempre por nós, e em nós está o Espírito Santo que habita. Em outras palavras, estamos seguros. Essa é a grande verdade. Mas eu concluo então, queridos, com duas aplicações finais para nós. Esse brado de Cristo, o brado do contentamento, o brado que indica que a obra foi consumada,
embora ele ainda ia passar pela vergonha no seu corpo do sepultamento. Mas agora ele não está mais sofrendo os terrores do inferno sobre ele. Esse brado nos ensina muitas coisas. Como sermos contentes do Senhor, como termos ousadia diante da face da morte, como sentir-nos seguros em Deus. Mas aqui também há uma advertência. As mesmas mãos que cuidam de nós, é as mesmas mãos que esmagam os ímpios. Ao mesmo tempo que podemos estar felizes por em Cristo estarmos à destra de Deus, é necessário também apontar que para aqueles que estão fora de Cristo Jesus, horrível coisas, não é o que diz Hebreus 10, 30, 31, horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. As mesmas mãos que nos protegem, elimina os seus inimigos. Ser entregues ao Pai é uma forma de dizer que estamos seguros. Mas aqueles que não estão debaixo de sua segurança, estão debaixo da sua condenação. E a primeira aplicação que eu faço é exatamente nesse sentido, para você. É bem verdade que não temos visitantes hoje. Então poderíamos ficar felizes e tranquilos, pois podemos dizer que não existem ímpios entre nós. De fato, de acordo com o sinal do pacto, não há dentro do campo da igreja visível. Mas a certeza que nós temos do Evangelho é que onde há o trigo, há o joio. Não cabe a nós fazer a separação. É Ele que há de fazer. E é por isso que o sermão precisa ter a espada da lei para aqueles que estão se auto-enganando. E nesse sentido é possível que você seja membro desta igreja, mas não seja membro da igreja por quem Cristo morreu. É possível que você tenha um sinal externo do pacto, mas não tenha o sinal interno dele. É possível que você seja um crente nominal, mas não seja um crente de fato. É possível que você tenha até grandes talentos e dons, como aqueles que diziam: Senhor, em teu nome expelimos demônios e profetizamos. Mas ainda assim Cristo disse: apartai-vos de mim. Ter dons e talentos não é sinal de que você está seguro e está de fato em Cristo. É sinal de que você foi sim agraciado. Mas se você não faz isso para a glória de Deus, você está roubando o Criador. Por isso a primeira aplicação é para você. Esse brado de Cristo é um alento para todos aqueles que estão representados nele. Esse brado de Cristo é alegria para aqueles que enfrentam a morte estando unidos a Cristo. Esse brado é contentamento para aqueles que, uma vez que estão em Cristo, podem ter a segurança de suas almas. Esse brado, ele é contentamento e alegria para aqueles que não temem a vinda de Cristo, mas a desejam. Afinal de contas, quando Cristo vier, para os que estão nele, são motivos de alegria. É por isso que nós oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, esse é um retorno à comunhão. Nós só podemos dizer que, nós só podemos orar, eu só posso pregar a vocês, vocês só podem sair daqui e testificar do que ouviram, vocês só podem cantar, orar e louvar o Senhor, porque Cristo rendeu o Espírito dele e o Pai aceitou. Esse foi o retorno da comunhão. E depois o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e depois Cristo ascendeu aos céus, e é por isso que eu e vocês podemos agradar a Deus em Cristo. Mas se você está fora de Cristo, sobre você não repousa nenhuma destas verdades. Mas o que há é a mão de Deus
não para lhe proteger, mas para lhe esmagar. Para você, então, a mão do Pai, isso é uma linguagem antropomórfica, como nós chamamos, atribuir formas humanas a Deus. Estar nas mãos de Deus é dizer, estar debaixo da proteção dele. Mas fora de Cristo, aqueles que estão nas mãos dele, é para serem esmagados. Então, o meu primeiro apelo à sua consciência é: volte-se para Cristo. E como é que você pode saber se está nele ou não? Você pode meditar na morte, no sacrifício dele, e neste brado, sem ser tocado por essas verdades? Você consegue olhar para o seu Redentor pelos olhos da fé e contemplá-lo em tamanha miséria e agora em grande contentamento, sem ser comunicado à sua alma esse mesmo contentamento? Ou a vida cristã se tornou uma religiosidade vazia para você? Você apenas cumpre com seus votos externos. Então procure saber se você está em Cristo. Essa é a primeira coisa. Que Ele seja doce à sua alma. Como é que você sabe se você está com Cristo? Queridos, eu acredito que eu não preciso conversar muito sobre isso. Aqueles que caminham com o Senhor, eles demonstram não precisar de mais nada. É claro, às vezes nós andamos em nossas fraquezas, e o que nós precisamos é explorar ainda mais esse campo inefável da doce comunhão com Cristo. Mas é impossível que uma alma que esteja com Cristo esteja em plena escuridão. É verdade que você anda pelos vales da sombra da morte e por sendas tortuosas. Às vezes você sai um pouco do caminho, às vezes você entra no castelo da dúvida, às vezes você é tormentado pelo gigante desespero e sua esposa desconfiança, mas a esperança continua do lado, não é verdade? Agora é impossível que pessoas que andam com Cristo estejam completamente em trevas. Se você está completamente em trevas, você precisa de graça urgente. Então corra para Cristo. Busque nele amparo para a sua alma, para que essas verdades ditas aqui durante esses dias sejam verdades para o seu benefício e não para o prejuízo eterno de sua alma. E aos que estão em Cristo, saiam daqui animados. Vocês ainda vão ouvir falar muito de pandemia, de morte, mas olhe para Cristo entregando o Espírito dele, para que você pudesse entregar o seu. Eu sei, falta muitas coisas para vocês. Tem muitas coisas que vocês gostariam de conquistar. Mas e daí se vocês não conseguirem? Essas coisas têm lá o seu valor, mas elas não se comparam ao que você tem. Você pode sair daqui com a certeza que não há nada mais maravilhoso do que chamar Deus de Pai. E você pode fazer isso. Não há nada mais maravilhoso do que ser co-herdeiro com Cristo. E não há verdade mais deleitável para a sua alma do que saber que aquele que entregou o Espírito dele, entregou no seu lugar, para que você fosse amparado e protegido. Então saia daqui animado. Viva intensamente. Cuide uns dos outros. Use máscaras, use gel, álcool em gel. Cuide dos seus irmãos. Mas saiam daqui com a certeza que nós reinamos sobre a morte com Cristo. A morte não é mais nossa grande vilã. No máximo, ela vai romper um véu entre nós e o nosso Redentor. E quando isso acontecer, alegria para os que vão. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, obrigado, Pai, por essas verdades. Consola as nossas almas e dá-nos contentamento.
É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.